Olá, meus amigos, alunos e alunas de Direito Empresarial do Centro Universitário UniFCV, o Centro Universitário Cidade Verde, UniFCV. Mais uma aula que nós estamos começando agora e na última aula estudamos marcas e patentes, não é? Mas estudamos de uma maneira dinâmica, com aquele vídeo, né, analisando e tal. Talvez a gente volte ainda nesse tema, na sequência aqui, talvez na aula de amanhã. Mas hoje eu quero relembrar isso. Nós aqui, ó, estudamos marca, desta página aqui nós fomos para lá por causa disso, né? Porque aqui nós estávamos falando da proteção do estabelecimento. E uma das proteções era proteger a marca, não é? Então, nesse momento aqui, quando nós estávamos aqui, nós pulamos essa questão do registro público das empresas mercantis. Eu até falei para vocês, a gente vai voltar nesse tópico. Não há segredo aqui, pessoal. Este nome bonito que a gente tem aqui, ó, Registro Público das Empresas Mercantis, isto é uma entidade. Esta entidade, popularmente, é chamada de Junta Comercial. No caso do Paraná, JUSEPAR. Né? Temos também lá em São Paulo, JUSESP e assim por diante. O que eu queria deixar claro, e acho que vocês se lembram que eu falei para vocês lá no passado, é que de vez em quando nós tocaríamos nessa palavra mercantil. Apesar do seu professor ter falado, olha, mercantil não existe mais. Não que a palavra não exista, né, gente? Eu posso muito bem num romance qualquer falar que tal coisa tinha um aspecto mercantil, que vai significar alguém querendo comprar ou vender alguma coisa. O que não existe mais é no aspecto da natureza jurídica da empresa. Nesse aspecto você precisa entender isso. A palavra mercantil não define mais a natureza jurídica dos empreendimentos ou a natureza jurídica das empresas, não é? Não. Agora, quando se falar em empresa, quando se falar em atividade, se fala em empresarial. Não se fala mais em mercantil. A natureza jurídica é empresarial ou então ela será simples. Percebem? Lembram disso? É empresarial e simples. Essa é a natureza das empresas, tá certo? Porque nós estudamos no direito de empresa e no artigo 982 do Código Civil fala, sociedade empresária ou simples. A sociedade será empresária ou simples. Então, não se fala mais em mercantil. Por esse ponto, por esse ângulo aí. Porém, nós vamos estudar agora as obrigações do empresário. E para se falar em obrigações, começa-se por aqui. A primeira obrigação do empresário é o registro. Então, ó, o registro público das empresas mercantis está a cargo das juntas comerciais e nele serão inscritos obrigatoriamente o empresário e a sociedade empresária. Então, lembra que lá no artigo 982 nós falávamos, né? A sociedade será simples ou empresária. Está aqui. Simples não tem nada a ver com junta comercial. Se uma sociedade for simples, ela registra aonde? Não é aqui. Ela vai para onde? Ela vai para o registro civil das pessoas jurídicas, pessoal. Olha só. Registro civil das pessoas jurídicas. Aqui é como se fosse o registro mercantil, lembra? Só que agora não é mais registro mercantil, é empresário. Muito bem? Então, olha, dessa forma a inscrição do empresário far-se-á mediante o requerimento que contenha o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, se casado e regime de bens. Pessoal, ao ler esta linha, lembre-se que a letra A aqui a gente pode chamar de alínea, né? Alínea. Ao ler esta linha, o que a gente tem aqui? A impressão de que estamos falando de pessoa física. O estado civil, ó. Casado, solteiro, né? Estado civil, se casado. E aqui, veja, tem uma imperfeição na legislação quando fala assim, estado civil, se casado.
Acontece o seguinte, e se o camarada não for casado, não precisa? Precisa. Então o estado civil, não importa se casado ou não casado, tem que falar o estado civil. E o regime de bens, né? Então, por isso que quando você lê em português, pessoal, precisa tomar muito cuidado com isso. Porque você vem aqui, ó, precisa conter o nome, nacionalidade, o domicílio, o estado civil e se casado. Mas não é bem isso, estado civil se casado. É o estado civil. Então, casado ou não casado, vai colocar o estado civil. Agora, se for casado, aí tem que colocar o regime de bens. Então, olha como está escrito em português. E, se casado, se for casado, tem que colocar o regime de bens. Regime de bens, pessoal, é quando se estabelece na hora de fazer o casamento que uma pessoa pode casar com a comunhão dos bens, ou seja, junta todos os bens que tem, ou então com separação de bens. Ou então, às vezes, tem separação obrigatória. Ou então tem comunhão parcial dos bens. Ou seja, uma pessoa tem vários bens, a outra pessoa tem vários bens. Quando elas se casam, não significa que esses bens juntaram. Cada um continua sendo dono dos seus bens. Dali para frente, os bens que surgirem é que passam a ser do casal. Então é comunhão parcial. A comunhão, quer dizer, juntar um com o outro, é só a partir do casamento. Tem muita gente que se confunde com isso, que acha que porque casou com o outro já é dono de tudo. No dia seguinte quer vender a casa do parceiro, né? Mas não é bem assim não, tá? Por isso tem que chamar advogado na hora de casar. O padre faz o papel dele e o advogado o dele. Pessoal, a firma, eu já disse isso para vocês, a firma é a assinatura. Olha só, gente, tem uma redundância aqui, ó. A firma com a respectiva assinatura autógrafa. O autógrafo é a própria assinatura, a assinatura é o autógrafo. Portanto, aqui é que está a redundância. Falar assinatura autógrafo é a mesma coisa que dizer que choveu água. Pode chover gelo, eu não sei. Mas choveu molhado, né? Capital, objeto da empresa, sede da empresa, tudo isso precisa estar constando do registro. Então vamos lá. É de se ressaltar que ao pequeno empresário, empresário rural, será dado tratamento diferenciado ou simplificado quanto à inscrição. Isso está no artigo do Código Civil. Se você olhar lá, o artigo 970, a lei assegurará artigo 970, a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado, simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos decorrentes da Lei 9.841 de 1999. Essa 9.841, esta lei, pessoal, ela já foi revogada, tá? Não vale mais. Era chamada de Estatuto da Empresa, né? Desculpa, é Estatuto da Microempresa. Mas agora ela não vigora mais assim. Por quê? Porque teve uma lei complementar, a Lei 126 de 2006, que ficou sendo conhecida como a Lei do Simples. Aí resolveu toda essa questão aqui. Então, na questão do Simples, dessa simplificação, a gente tem a microempresa e a empresa de pequeno porte, EPP. Então, nós temos esses dois tipos, microempresa e EPP. Depois, na sequência, devido a diversas reivindicações aí da sociedade, do mercado, surgiu também o MEI, que é microempreendedor individual, MEI. E também depois surgiu a chamada, em 2012, a chamada EIRELI, que é empresa individual, um sócio só, de responsabilidade limitada. Qual que era o problema aqui, pessoal? Era o seguinte, quando uma empresa era constituída por sociedade, ela significaria, então, pluralidade de sócios, ou seja, vários sócios. Uma sociedade não pode ser de uma pessoa só. Só que, digamos que uma sociedade tinha 2 sócios. Aí, esta sociedade, ou esses sócios, por algum motivo qualquer, se desfizeram essa sociedade.
Ao se desfazer, ou ao, né, deixarem de ser sócios, um deles sai, o outro fica. A sociedade fica com um sócio só, não pode ser sociedade. O Código Civil arranjou uma artimanha aqui para dizer que uma sociedade pode continuar com um sócio só durante 180 dias. É um período para que o sócio remanescente, isto é, aquele que permaneceu, que ficou, consiga arranjar um outro sócio. Não é? Aí, o que acontecia? Às vezes, 180 dias, a pessoa não achava outro sócio. E não achava outro sócio, a coisa ia ficando. Aí essa empresa começava a querer cair numa coisa que nós já estudamos lá atrás, que é a sociedade não personificada, chamada sociedade em comum. Então, porque ela estaria irregular. E aí, nesse caso, sociedade em comum. Os bens do sócio poderiam ser afetados pelas dívidas sociais. Então, uma reivindicação foi feita e a lei foi mudada para dizer o seguinte: quando houver a necessidade, você pode montar uma empresa individual, mas você pode considerar essa empresa individual com a responsabilidade limitada ao capital da empresa. Se você perder qualquer coisa por causa da empresa, você só perde aquele capital. O problema todo aí é que, para se constituir uma EIRELI, o sócio, que é um só, aí no caso não tem sócio, né? É o titular. É até uma gafe você falar em um sócio, né? Então, na verdade, a gente fala o titular, o correto é este. O titular de uma EIRELI, o que acontece com ele? O titular tem que investir pelo menos 100 salários mínimos. Esse é o capital. Então, se houver qualquer problema com uma empresa EIRELI, o titular, a arca, tem que bancar pelo menos 100 salários mínimos. Esse é o valor do capital. Tudo bem? Muito bem. Então, esse órgão, pessoal, ele pertence ao Departamento Nacional de Registro do Comércio. Cuida do quê? Da normatização dos registros. Cuida da fiscalização, né? Fiscaliza as juntas comerciais. Faz correição. O que é correição? É acompanhar os procedimentos para ver se está sendo tudo feito lá certinho, né? Na junta comercial. Investiga os cadastros, nomeia as juntas comerciais, administra a formação das juntas comerciais em todo o território brasileiro. Ou seja, nós temos, né, cada estado uma junta comercial, não é? Cuida do registro de empresa. Então, efetuar o registro de criação, modificação, extinção de empresa, bem como dos livros obrigatórios. Fiscaliza os livros para saber se a empresa está usando direitinho ou não. E também tem uma função importante, pessoal, no caso do registro do comércio, ou os órgãos de registro, que é uma coisa chamada tradutor juramentado. Esse tradutor juramentado é uma pessoa que faz concurso, vai lá e presta um exame e numa determinada língua. Então, por exemplo, inglês. Eu vou lá e me candidato, eu sou tradutor juramentado em inglês. Não é porque você fala inglês que você é um tradutor juramentado. Você pode ser até um tradutor, mas juramentado é outra situação. Por isso que vem aqui para a junta comercial. O juramentado significa que quando essa pessoa apresentar uma tradução, ninguém vai duvidar dessa tradução. Percebe a situação? Por isso que é juramentado. Significa que tem fé pública. O que ele disser vale para o direito empresarial. Percebe? É juramentado. Ô professor, mas vale só para o direito empresarial? Não, de uma forma geral. O tradutor juramentado, qualquer documento que o juiz pedir, ele pode fazer. Porque ele é juramentado, significa que ele tem fé pública. Bom, o que são os atos de registro da empresa? Abertura, abre-se a empresa, né? Alterações, toda vez que houver alteração, altera o contrato social. É necessário fazer
contrato social, professor, para fazer alteração? Sim. Se não houver um contrato social registrado lá, não aconteceu a alteração, né? Autenticação e controle dos livros. Todo ano é necessário levar na junta comercial os livros. E é muito importante quando uma empresa deixa de cumprir essas situações, ela pode se encaminhar para uma situação vexatória em momento, por exemplo, de falência. Os sócios podem ter complicações seríssimas caso se verifique que a junta comercial não andou vendo os livros dela. E na questão de encerramento, né? Para dar baixa da atividade e desonerar-se das obrigações, deverá o empresário arquivar na junta comercial o respectivo termo de baixa. Tudo isso tem que fazer lá. Consequência da falta de registro. O empresário que exerce atividade sem registro será considerado irregular. Ou de fato, a gente já falou até nessa expressão de fato que agora também não existe mais. Do Código Civil de 2002 para cá, se fala em sociedade em comum, né? Para isso, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, complementando essas obrigações do empresário. Primeiro, o registro, que a gente falou agora, e deu até uma atenção especial. Por quê? Porque a expressão aqui é falar do registro da junta comercial, a necessidade de se entender o que é a junta comercial e o departamento de comércio. E nessa situação, entender que essa proteção, essa fiscalização está no âmbito do Estado, não no âmbito nacional, como nós vimos no caso das marcas, né? Aqui está se falando do âmbito estadual, é o território ocupado, né, pelo empresário ou pela empresa. Escrituração. Manter a escrituração, isso é uma obrigação muito séria. Por isso, você que faz contabilidade, olha aqui, ó, é um veio de trabalho, é um núcleo, né? Ninguém está dispensado de fazer contabilidade ou de fazer escrituração. E a escrituração a gente tem 3 tipos. Tem a contábil, tem a fiscal e tem a societária. São os livros de atas, aqueles livros que nós estudamos agora recentemente, aí, em umas aulas passadas, estudamos isso, né? Balanço, tem que fazer balanço, é obrigação, pessoal, do empresário fazer balanço. Está escrito no Código Civil, no final do exercício deverá o empresário apresentar o balanço e o demonstrativo de resultados do exercício. Descumprimento dessas obrigações. Se não cumprir, o que acontece? Não permite que o empresário se beneficie de recuperação empresarial. Então veja, antigamente a gente falava de concordata, que era falência ou concordata. Agora nós falamos de falência e recuperação. Quando uma empresa passa por dificuldade, ela pode socorrer-se da justiça para tentar fazer a sua recuperação. Se não tiver cumprindo suas obrigações, não faz. Por isso que eu falei agora há pouco que é muito importante o empresário observar e remeter para a junta comercial todo ano os livros para que a junta dê um visto lá. Isso significa que mais cedo ou mais tarde, se tiver uma dificuldade, é preciso que ela esteja em regularidade. E se não estiver fazendo a escrituração, está descumprindo as obrigações, aí não vai conseguir. Também não pode participar de licitação pública. Por quê? Quando pedir uma certidão, vai acusar lá na certidão, essa empresa está está em descumprimento das suas obrigações empresariais. Aí não consegue participar de licitação pública. Não sei se você sabe o que é licitação pública, mas é quando uma empresa se candidata a vender para um órgão público, uma prefeitura, o Estado, ou a União, ou alguma autarquia, né? E também não poderá abrir ou tornar-se sócio de outra empresa, né? Abrir filiais e assim por diante. Além, é claro, de sanções penais quando é o caso de se constatar crime nesse descumprimento das obrigações. Quer ver um crime?
aqui, ó, deixar de entregar as declarações tributárias, de impostos. Então, a empresa comete crime de sonegação fiscal porque ela evita o pagamento através da omissão. Não entrega as declarações, não entregando as declarações, não gera a obrigação tributária, não gerando a obrigação tributária não paga, e não pagando comete o crime. Certo? Da contabilidade e da escrituração. O que é isso? Então, a contabilidade, ó, ela é, além da obrigatoriedade do registro, o empresário é obrigado a manter o registro da administração econômica. O que é a contabilidade? É esse controle e registro da sua administração econômica. Se gera lucro, se gera prejuízo. Porque uma coisa, olha, é sério, tá? Se uma empresa gera lucro, mas anda em dificuldade, e essa dificuldade pode gerar um prejuízo para o mercado. Para onde está indo esse lucro? Não é? Então, a contabilidade vai mostrar isso. Pode ser que o sócio esteja desviando o lucro. Ele desviando o lucro, ele leva a empresa à falência mais tarde, causa um prejuízo tremendo para o mercado, e ele, empresário, sócio, fica bem. Não pode, senão pode dar problema. Escrituração. Ó, redução a escrito, significa escriturar. Daí, escrituração. Das operações mercantis em livros e formulários legalmente previstos pela União, Estados e Municípios, certo? Forma, pode ser mecanizada, não existe mais essa palavra, né? Mas isso aqui está no Código Civil ainda, pessoal. Ou seja, datilografada ou micrografada. Não existe mais essas coisas, né? O Código Civil, ele demorou 30 anos para ser aprovado. Quando foi aprovado, saiu com essas falhas aqui ainda, ó. Mecanizada, datilografada, micrografada. Na verdade, hoje é tudo digital, né? Tanto que está aí o SPED, Serviço Público de Escrituração Digital. Tudo digital. Não tem mais mecanizado. Mecanizado aqui seria uma ficha, né? Que você coloca lá na máquina e gera um controle da movimentação contábil, fiscal e patrimonial da empresa. Idioma e moeda. A moeda tem que ser a corrente. O que é corrente? É a moeda atual do país. Então, nos livros eu não posso falar que a contabilidade vai ser feita em dólar. Não pode. Né? Também não pode ser feito em cruzeiros, que era uma moeda do passado. Tem que ser em real. Real, atual. Tem que ser feito em língua portuguesa, essa escrituração. E aí, como eu falei, a moeda atual é o real. Ordem cronológica e crescente tem que ser assim, ó, o dia de hoje e depois o dia de amanhã. Não pode voltar no passado. Então, toda vez que você erra e volta no passado, é complicado, porque às vezes você não está exercendo bem esse controle aqui patrimonial. É permitido? Sim. Às vezes você deixou de contabilizar uma nota no mês passado, etc. Mas às vezes tem algumas consequências, tá? Por exemplo, na esfera tributária, é possível que a pessoa perca o direito de abater o imposto de renda, uma determinada despesa, porque não lançou a nota na época certa. Espaços. Na escrituração dos livros, documentos não podem existir espaços ou linhas em branco. Se você tiver qualquer linha em branco, você é obrigado a escrever lá nulo, 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 para dizer que aquela linha está anulada. Rasuras também não são permitidas, mas agora com o computador é mais difícil. No passado, como era tudo escrito, né? Por isso que vem a palavra escriturar, escrito à mão. Aí tinha até um curso de caligrafia, pessoal. Você vai aprender a fazer o C. Então você fazia um C assim, ó, bonito, contabilidade. Tinha que aprender isso. Quem fazia escrituração não podia ter letra feia, porque a caligrafia tinha que ser legível, as pessoas têm que entender o que está escrito lá. A coisa era séria, minha filha. Hoje a coisa virou mais complicada ainda. Correção de erros. Ó,
lançamento de correção de erro não é assim, rabisca e escreve do lado, né? Quando a gente faz prova, professor, estava escrito aqui que eu não podia rasurar, mas eu errei, aí eu rabisquei aqui e escrevi aqui do lado. Dá para considerar, professor? Então, olha aqui, ó, o lançamento que estava errado tinha que ser feito por estorno. Você fazia assim, ó, estorno. Lancei lá, está lançado, não volta atrás. Mas você pode desfazer, fazer assim um lançamento de estorno do lançamento 715 de 31 de agosto de 2017. Aí você fazia estorno e aí depois lançava o correto. O estorno significa fazer o contrário. Se eu debitei caixa e creditei bancos, agora eu credito caixa e debito banco. É o inverso, por isso que chama-se estorno, né? Conservar e guardar a escrituração é a obrigação do empresário, obviamente, né? Os livros têm que ser conservados e têm que ser guardados. Aonde? Bom, um local seguro, né? Que não precisa necessariamente ser estabelecimento. Você pode ter um contador de fora e o contador guarda no escritório dele. E tem um prazo de guarda. O que é esse prazo de guarda? É o prazo chamado prazo de prescrição. Em uma aula anterior eu comentei com vocês o que é prescrição. A guarda significa que se a fiscalização quiser ver os livros, tem que estar lá os livros, né? Aí normalmente quando se faz uma fiscalização, o fiscal chega e abre um termo de fiscalização na empresa e diz, eu quero os livros até 2000 nós estamos em 2020, né? Até 2016. Pega todos os anos, ó, 16, 17, 18, 19 e 20. Livros atuais. Ou se for até 19, 15, 16, 17, 18, 19, tá vendo? Pega aí os 5 anos. Tudo bem? Muito bem. Balanço geral. Ó, para fazer o balanço geral tem que ser observado algumas coisas. Quem faz contabilidade já sabe disso aqui. E quem faz administração, alguma noção pequena também tem que ter. Ativo e passivo. O ativo é sempre aquele que está correndo atrás da geração de recursos. O passivo é sempre aquele que está esperando o pagamento. Então, todas as dívidas são registradas no passivo. E tudo aquilo que é bens, direitos, né, está registrado ou estão registrados no ativo. O resultado é a comparação ou confrontação entre o que é ganho e o que é perda. Uma despesa é perda, uma receita é ganho. A confrontação desses dois gera um resultado. Por que vem a palavra resultado? Antigamente se falava só em lucro, mas acontece que pode ser lucro e pode ser prejuízo. Então é mais correto se falar resultado, certo? E quais são as consequências? Além das consequências, além das sanções de natureza administrativa e fiscal, do ponto de vista empresarial, o balanço, no prazo de 60 dias após requerida pelo juiz, permite a decretação da falência do empresário, com a configuração de prática de crime falimentar, embora haja jurisprudência em contrário com relação à responsabilização criminal. Pessoal, significa o seguinte, quando uma empresa vai à falência, o juiz dá um prazo de 60 dias para entregar os balanços. Não entregou? Pode gerar complicação. Agora, os livros comerciais. Veja, essa palavra aqui está um pouco errada já, mas eu vou falar porque está escrito aqui comerciais, mas seria o seguinte, livros empresariais. Nós temos hoje, pessoal, 3 tipos, né? O livro contábil, o livro fiscal e o livro societário. Falei agora há pouco para vocês sobre isso. Existem alguns livros que são obrigatórios e outros facultativos. O obrigatório é aquele que tem obrigação, né? Não pode deixar de fazer. E o facultativo é aquele que a empresa escolhe, né? Então, por exemplo, quais são os obrigatórios? Lá no artigo 1180 está escrito lá, ó, o livro diário é um livro obrigatório. O livro de registro de duplicatas, a lei 5474/68,
ela falava das duplicatas. Hoje em dia não existe mais a duplicata fisicamente, não é? Tudo agora é escritural, digital. Livro de entrada e saída de mercadoria. Esse aqui é um livro fiscal. Registra pura e simplesmente quanto entrou de mercadoria e quanto saiu de mercadoria. Tudo aquilo que é destinado a compra e vendas. Ou que for matéria-prima também. Registro de ações. Ó. Esse aqui já é um livro, pessoal, que não é nem contábil e nem é fiscal. Este livro aqui é um livro societário. Registro de ações. Atas de Assembleia, também, ó, é um livro societário, né? Ele se destina às sociedades estatutárias, mas registra as assembleias daquelas empresas limitadas com mais de 10 sócios. Lembra que quando é até 10 sócios, faz reunião de sócios. Quando é acima de 10 sócios, aí faz a assembleia. E existem os livros facultativos. Quais são os livros facultativos? Aqueles que a empresa não tem necessidade nenhuma de mantê-los por imposição legal. Mas, às vezes, para melhor esclarecimento aos acionistas, aos sócios, pode ser utilizado e são bem-vindos. Né? São livros que a lei não exige, né? Mas que pode auxiliar o empresário a escrituração contábil. Porém, se utilizados, deve respeitar a forma legal de escrituração. Aí é que está a situação. Você adotou um livro que é facultativo. Pode escriturar de qualquer jeito, ter rasura? Não. Adotou, o livro tem que ser escriturado de maneira séria. Tudo certinho. Então, ó, por exemplo, livro de caixa, o livro de conta corrente. Os bancos trabalham com conta corrente, mas as empresas também podem ter conta corrente. Livro de estoque, ó, que registra o estoque, a empresa pode ter esse livro. Contas a receber, contas a pagar, é um livro auxiliar. Só que quando você tem esse livro, o fechamento mensal desse livro deve bater com o saldo da conta lá da contabilidade. Ou seja, todo mês tem que se fechar de maneira correta isso, para não dar diferença. Porque se der diferença, pode gerar um problema sério para a empresa no momento que o juiz pedir os livros. Ele pode, inclusive, encontrar um crime, né, no registro contábil de uma conta que não está batendo. Olha lá, ó, consequências da irregularidade dos livros empresariais. Como tais livros possuem regras legais de escrituração, além da necessidade de autenticação pela junta comercial, então aqui vai o comentário. É necessário pegar o livro, levar na junta comercial, a junta carimba. Né? Agora, com o SPED, tudo isso feito digitalmente, né? Então não tem mais aquela coisa. Mas antigamente se levava fisicamente lá e pedia-se o carimbo da junta comercial. Às vezes demorava 3, 4 dias para sair os livros de lá, e você com um monte de coisas, documentos para serem escriturados, ficava esperando. Quando voltava aquele pacote assim, tinha que fazer hora extra para colocar em dia. É coisa de louco, coisa do passado, né? Hoje em dia é tudo mais fácil. Vocês jovens estão felizes. Nós que passamos lá por as dificuldades do passado, vocês não imaginam. Então, ó, não poderá o empresário requerer falência de outro empresário, né? Olha a consequência. Não poderá utilizar como meio de prova judicial em seu favor. Não está bem escriturado, não pode. Pode ser aplicada a pena de confissão, mesmo sem confessar, mas o empresário já confessou, porque está mal redigida a sua escrituração. Em processos judiciais, não se pode. Agora, concordata, essa aqui vai se mudar para recuperação de empresa. Pode configurar crime falimentar, falei agora há pouco, né? Não pode participar de licitações públicas, falamos agora há pouco também. E pode se sugerir, né, a uma tipificação de crime, tá certo? Crime de fé pública, ou seja, documento falso aqui, né? Exibição judicial dos livros. É lógico que quando o juiz pedir os livros vai ser dado um prazo, mas a gente já falou até que são 60 dias.
mas o juiz pode pedir e o empresário tem que apresentar os livros. Judicialmente significa juiz, em frente ao juiz, tá certo? Essa exibição pode ser total, importa na retenção dos livros pelo órgão judicial. Quando há um pedido de falência, o juiz pede os livros ficam lá por um bom tempo no juiz da falência, né? Eu não sei agora como que está funcionando com o SPED, mas quando era físico, chegava no fórum, na vara da falência, aquele monte de livros, assim, parecia uma biblioteca. Tudo livro fiscal, livro diário das empresas, percebe? Livro de balanços e assim por diante. E pode ser parcial. De repente o juiz fala, não me interessa todos esses livros, só me interessa uma parte aqui, né? Então ele pede, por exemplo, os livros fiscais, não perde os contábeis, ou então perde os contábeis, não perde os fiscais, e assim por diante. Isso tudo vai depender da natureza do processo, se é um processo de falência, se é um processo de dissolução de sociedade, prestação de contas e assim por diante. Tudo bem? Pessoal, então vocês veem que aqui nós chegamos na propriedade industrial, que foi exatamente o que a gente estudou na aula passada, tá certo? Então eu fiquei devendo isso aqui para vocês, e depois na sequência eu vou dar uma olhada para ver se a gente volta com alguma coisa da área da propriedade industrial, e se não houver essa necessidade, nós vamos direto para outros assuntos, porque ainda vamos falar de títulos de crédito esse bimestre, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado aí do assunto, e por enquanto é só. Até a próxima. Fiquem com Deus.